Quem tem bebê pequeno ou a caminho pode já ter passado por esse dilema: usar fraldas descartáveis por praticidade ou ecológicas pela preocupação com o meio ambiente. Alguns pais já optaram pelas fraldas ecológicas e nós vamos conhecer alguns destes pais e saber o porquê desta mudança a partir de agora. O Habitat está no ar. Com o bebê a caminho, os pais começam a se preocupar com o enxoval que esta criança vai precisar assim que nascer. Entre os itens, fraldas descartáveis, muitas delas, aliás. Se ela é preferida entre boa parte dos pais, o restante deles não é tão favorável ao uso desse tipo de absorvente. É aqui que retornam aos lares e à rotina dos bebês e das mamães e papais as fraldas de pano ou ecológicas. A Débora e a Cassiane usam nos filhos delas e aprovam. Na verdade, a gente ficou sabendo meio por acaso, assim, em coisas da internet. E a gente não tinha muita noção que aqui já tinha gente que usava, inclusive agora a gente sabe que revende, que fabrica, né? Mas na época a gente não sabia. Então a gente foi bem instintivamente, assim, por uma postagem que apareceu e aí a gente pesquisou. Na época a gente descobriu uma marca e aí, que vendia pelo site dela e aí a gente encomendou, mas bem assim de curiosos mesmo. Fraldas de pano surgiram com o nascimento do Noah. A gente até estava dando uma pesquisada antes porque a gente não queria usar fralda descartável. Mas como a gestação, assim, tava uma turbulência, muitas coisas, muitos preparativos, a gente não conseguiu usar desde o nascimento. Então eu comecei utilizando as fraldas no Noah a partir dos 2 meses. Quase 2 meses ele tinha. E daí eu encomendei, elas vieram por correio, e aí a partir daí eu comecei a utilizar. Quando escolheu esse tipo de fralda, a Débora levou em consideração 2 pontos. O primeiro, a saúde do Noah. As fraldas descartáveis podem conter produtos que não fazem bem à pele da criança. E o segundo, o que ela estaria deixando para ele em relação ao meio ambiente. O material utilizado na produção dessas fraldas descartáveis leva entre 400 e 500 anos para se decompor na natureza. Quando usou as descartáveis, a gente ficou apavorado com a quantidade de lixo que aquelas descartáveis somavam, né, num dia. Usei num dia nele e aquele lixo estava cheio de fraldas descartáveis. Fora o odor que se torna horrível, né? Então a gente optou por algo que não prejudicasse ele e que não gerasse tanto lixo. As fraldas são feitas de dry fit, são feitas de algodão. Tem algumas fraldas que têm impermeável, que é o nylon emborrachado, e tem outras que não têm impermeável e que são usadas só o soft ou o microsoft. Sobre essa questão do impermeável, há uma discussão aí de que se realmente essas fraldas funcionam. Tu já tem o Noah, então já sabe se funciona ou não funciona. Sim, as fraldas realmente funcionam. Porém, junto com a fralda ecológica, vem a questão de saúde, que é não deixar espaçar tanto as trocas. Para que tu tenha uma boa utilidade dessa fralda, tu tem que manter as trocas em horários corretos. Por exemplo, o Noah é um bebê que faz muito xixi. Então, eu procuro não espaçar muito as trocas entre 2 a 3 horas. A Cassiane também tem o mesmo pensamento de Débora e não se incomoda em ter que fazer a troca de fraldas, mesmo sabendo que vai ter que lavar e higienizar as fraldas ecológicas. Até o desfraude, lá pelos 2 anos, ela teria que usar com a Lívia quase 6.000 fraldas descartáveis. Já com as ecológicas, vão ser apenas 11. A questão ecológica para nós é a principal, assim, porque uma fralda descartável vai demorar tantos anos, 500 anos para se decompor, quantas fraldas descartáveis uma criança usa, enfim. Na escola ela sempre usou as descartáveis e em casa ela sempre usou as de pano. Teve um período que a gente tinha, final de ano a gente ia viajar muito e tal, e a gente achava que as de pano iam dar mais trabalho e tal, então a gente acabou usando as descartáveis. Isso também eu acho legal, porque às vezes as mães, eu quero adotar a fralda de pano, mas como é que vai ser? E elas criam todo um ambiente assim, de preocupação, mas é tranquilo, e aí se é um período que você tá mais apertada, usa as fraldas descartáveis. Acho que isso não é para ser um problema, é para ser algo bom que a gente faz. Então uma fralda descartável que eu deixe de usar e use de pano, eu já tô fazendo a minha parte de contribuição. Essa pegada ambiental fez com que pessoas como a Ana Dalbello Maiaru iniciassem a fabricação das fraldas ecológicas. Ela comercializa este produto para todo o Brasil e aqui em Montenegro, a Débora, que nós conhecemos no início dessa reportagem, é a representante da marca no Vale do Caí. De acordo com Ana, a troca de fraldas de pano tem o mesmo processo usado nas descartáveis. Uma fralda de pano, a gente adapta ela desde o nascimento até o desfraude e ela dura em média de 300 lavagens, então é uma durabilidade bem
elevada. Um bebê usa em média de 1 tonelada de fraldas descartáveis. E isso levará em média de 500 anos para se decompor. Mas a gente também pensa, e quais são as desvantagens, né, de a gente usar uma fralda como esta? É claro que a primeira coisa que passa é que vai usar mais água. Na verdade, isso é um grande equívoco. Para fabricar uma fralda descartável, estima-se que gasta-se em média de 25 litros de água. Com certeza você vai gastar muito menos do que isso para lavar a sua fralda. Uma fralda substitui em média de 300 fraldas. Então, se você tiver 1, 2, 3 fraldas na sua casa, você já vai estar dando um passo aí em favor da natureza, em favor da sustentabilidade. O uso das fraldas ecológicas é uma redescoberta entre as mães mais jovens, entre elas a chefe e apresentadora de TV, Bela Gil. Há 9 anos, Bela Gil se viu em meio às fraldas em virtude da chegada da filha mais velha. Entre as amigas, era a única que usava fraldas biodegradáveis. As descartáveis só entravam na bolsa da filha quando elas precisavam se ausentar de casa por mais tempo. Já quando o Nino nasceu, ela aboliu de vez as descartáveis e passou a usar apenas as fraldas ecológicas semelhantes às fabricadas pela Ana e utilizadas pela Débora. Mas por que utilizar a fralda de pano? Em primeiro lugar, vem o amor pela natureza. É uma fralda reutilizável, é uma fralda lavável. Não é aquela fralda de pano de antigamente, que se usava alfinete, tinha que fazer uma dobradura específica. Não é a mesma coisa. Essa é muito mais prática, confortável e é igual uma fralda descartável, só que você lava ela e reutiliza. Quando a gente começa a pensar na quantidade de água que se usa para fabricar uma fralda, na quantidade de petróleo, que se utiliza para fabricação da fralda por causa do plástico e por causa do transporte, para a fralda chegar até a gente. Quando a gente pensa que isso tudo é utilizado para a gente utilizar a fralda somente uma vez, a gente fala, gente, isso não pode ser normal. Então, acho que vale repensar isso, Isso é muito importante. E para quem acha que aumenta o uso de recursos hídricos, Bela é taxativa. As fraldas descartáveis gastam muito mais, além de demorar a se decomporem no meio ambiente. 30% do lixo mundial não biodegradável é formado por fraldas descartáveis. Então, assim, quando a gente vê esses números, quando a gente pensa nisso, a gente fala, bom, se a gente tem como mudar, se a gente tem como fazer algo diferente, a gente faz. Eu acho que o conforto, para o bebê é muito maior. O bebê se sente muito mais confortável, com uma fraldinha de pano, não fica aquela fralda descartável que tem muitas substâncias químicas, aquele gel, aquela coisa pesada e tal. Até porque essas fraldas você pode usar para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto filho, pode dar para os sobrinhos, afilhados, amigos, depois que você utilizou. Então o importante é dar vida longa a essa fralda e a gente ter um impacto menor no meio ambiente, viver de uma maneira mais saudável e sustentável. Não posso deixar de destacar também que essas fraldas, elas são 100% brasileiras. Eu sei de onde vem todo tipo de material, tem um valor econômico, social e ambiental muito agregado a essas fraldas. Então, acho que isso também é muito importante de ser esclarecido. São esses 3 motivos, amor pela natureza, conforto, praticidade e economia que me fazem querer utilizar e compartilhar com vocês essa fralda de pano maravilhosa. Se você quiser ver esta ou outras reportagens do Habitat, acesse nossa página no Facebook ou no YouTube TV Cultura do Vale. Até semana que vem!